A gente está chegando à nossa quarta e última aula, né, da Sim. disciplina. E aí desejo uma boa aula a todos e um bom trabalho aí para o professor. Ok, obrigado, Alessandro. Bom, pessoal, boa noite. Então, nós estamos aqui na nossa quarta semana da disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. Na semana passada, na semana 3, foi discutido aí a unidade de principais pesquisas e fontes de dados indicadores, onde foram apresentadas as principais pesquisas e fontes de dados para a construção e busca dos indicadores socioeconômicos, em meio à diversidade de opções que existem, né, nesse meio. O Fórum 3 foi disponibilizado, e agora nós, então, iniciamos hoje a semana 4, que ela vai falar sobre a introdução às fontes de dados e indicadores socioeconômicos. A previsão é que aconteça de hoje até dia 20 de março, né, e que discuta a importância dos dados e indicadores econômicos na elaboração de diagnósticos para programas sociais e identificar as principais fontes de dados, pesquisas e conjunturas econômicas no Brasil. Então, essa etapa aqui desta disciplina, ela está trabalhando aqui especificamente sobre indicadores sociais. Boa noite, Carla. Bom, quando a gente fala de fontes de dados, indicadores econômicos, né, a gente está lidando ali com a taxa de inflação, variação do PIB, taxa de desemprego, salário mínimo, rendimento médio dos trabalhadores. Então, tudo isso a gente vê constantemente nos jornais, na televisão, em perfis da área de economia, política. Então, isso está presente no cotidiano do brasileiro, aquele que se interessa por esse tipo de número, né? Com alguma regularidade anual, mensal, diária, esses indicadores são divulgados, esses que eu citei, taxa de inflação, variação do PIB, etc. Né? Alguns são anuais, outros são mensais, outros são diários, mas o fato é que a divulgação desses indicadores pode ter um impacto significativo na perspectiva de investimento de agentes econômicos, pode ter um impacto significativo no bolso dos consumidores, no humor dos contribuintes, e, naturalmente, na redefinição de uma política econômica. Então, conhecer as fontes, significados e uso desses dados, indicadores econômicos, assim como as limitações deles, né, é de extrema importância para qualquer cidadão, para qualquer técnico, né, e principalmente para qualquer técnico ou gestor público, justamente para que ele se mantenha informado e ele entenda a conjuntura nacional e consiga se antecipar às mudanças estruturais que possam vir a acontecer aí, ditadas pelo governo, pelo mercado, né? Então, isso tudo exige que o profissional esteja a par, né, desses números, consiga entender, compreender e até fazer ajustes em programas sociais quando se faz necessário. A gente aprendeu até aqui que os programas sociais, eles são mais efetivos quando você consegue ter um retrato da realidade mais condizente, né, com a própria realidade, e aí você consegue ter programas que podem ser mais eficientes. Se você acompanha os indicadores econômicos e consegue compreendê-los bem, você consegue também redirecionar alguns programas, redirecionar algumas ações que possam contribuir para a melhoria da vida do cidadão, né? Por isso, então, busca-se compilar aqui as fontes de dados, a gente vai tentar conversar aí o tempo que nós tivermos, essa unidade, né, o caderno didático tem disponível, então, a compilação dessas fontes de dados, indicadores econômicos, em especial as pesquisas econômicas do IBGE, e também os principais boletins de conjuntura econômica do Brasil. Quando se fala de dados, indicadores econômicos, nós estamos falando ali de dados, estatísticas e indicadores que são formados por informações quantitativas que vão permitir que se acompanhe as mudanças conjunturais, né, e as estruturais da economia de um país ou de região. Ou seja, qual é a conjuntura, né, que o país está vivendo. Então, esses indicadores sociais, econômicos, principalmente que a gente está conversando aqui, vão conseguir dar essa conjuntura no país. E também, dependendo da situação, a estrutura, as mudanças estruturais que possam vir a acontecer, né? Em uma parte do país, em uma região do país, em um estado, então depende muito da situação.
Esses dados, estatísticas, indicadores, nós já conversamos muito sobre isso, então a gente já entendeu nesse momento que esse tipo de indicador, seja ele social, seja ele econômico, ele vai contribuir para que a decisão da administração pública seja tomada de uma forma mais eficiente, né? Seja tomada o quê? Para melhoria ali dos instrumentos da política fiscal, monetária, do comércio exterior, do desenvolvimento regional. Então, todas essas decisões elas não podem ser tomadas se não tiver um embasamento por meio de indicadores que, consequentemente, retratam aquela realidade. No setor privado, também se faz uso desses indicadores econômicos. Nós conversamos até então, até semana passada, ali mais sobre os indicadores sociais. E aí a gente está agora, né só para vocês para ressaltar a diferença, nós estamos falando exatamente de indicadores econômicos. Então, no setor privado, esses indicadores econômicos também dão subsídio a quê? A investimentos, a concorrência, a mercados, a compreender melhor o mercado. Então, tanto a parte pública, quanto o setor público, quanto o setor privado, pode fazer uso desses indicadores. Refere-se também a dimensões do sistema econômico e das etapas do processo de transformação da produção agropecuária industrial em bens e serviços consumidos pelas famílias, ou seja, quando se compreende melhor essa realidade, consegue-se ter dimensões do sistema econômico e melhorar ali o processo de transformação em produção agropecuária industrial. Então, assim, se você conhece melhor o mercado, você consegue ter uma produção mais eficiente que seja atendendo à demanda do mercado, né? Os indicadores econômicos, então, são produzidos com regularidade ou mensal, ou semanal, ou diária, ou até anual também, né? São expressos em valores nominais ou reais, são ajustados segundo algum índice de preço, representam variações percentuais, representam números, índices acumulados, pode ter o acumulado do ano, taxas de variação ao longo do tempo, dentre outros. Os dados também de indicadores econômicos, eles podem ser classificados segundo alguns critérios que a gente vai conversar agora. A primeira distinção clássica é entre dados conjunturais e estruturais. Os dados conjunturais, eles têm a ver com eventos cíclicos da conjuntura econômica. São mais sensíveis de curto prazo, como índices de preço, indicadores de produção industrial ou vendas do comércio. Ele tenta dar um retrato da conjuntura econômica. É um complexo de informações, um conjunto de informações que vão falar o seguinte: olha, o índice de preço está assim. Só que para você chegar a um índice de preço, você pode... Eu citei para vocês o IPC da Unimonte. Se vocês quiserem acessar o site da Unimonte, colocar lá IPC, talvez fique mais fácil para vocês compreenderem. Vocês vão perceber que existe um conjunto de informações que chega ao índice de preço mensal da cidade de Montes Claros, por exemplo, né? Imagine você tentar, eu estou dizendo aqui a conjuntura municipal de uma cidade. Imagine você chegar a uma conjuntura nacional sobre o índice de preço. Então, é uma complexidade de números, de indicadores que vão formar a conjuntura acerca do índice de preço. Então, você pode ter indicadores de produção industrial, você pode ter ali os indicadores, os dados conjunturais, né, de vendas de comércio. Então, os dados conjunturais, eles têm a ver ali com os cíclicos, ou seja, mensalmente eu vou informar o índice de preço. Mensalmente eu vou informar a produção industrial. Então, algo cíclico. Já quando se fala de dados estruturais, esses dados, a conjuntura é mais sensível. Os dados conjunturais são mais robustos, de mudança mais lenta, representam características mais consolidadas da economia. Por exemplo, como você acompanha ali a participação de ocupados na indústria, você não consegue ter grande diferença ali de um mês para o outro. Você precisa acompanhar, você precisa ter medidas que vão proporcionar que as pessoas elas se ocupem nos seus empregos, né? A agricultura de um país, a distribuição de renda, é algo que é mais lento. Você não consegue ter uma mudança brusca de um mês para o outro referente à distribuição de renda. Então, esses são dados estruturais. Ao passo que os dados conjunturais são mais cíclicos, os dados estruturais não. Os dados estruturais são medidos periodicamente, né, por um tempo, mas não há mudança cíclica tão clara. É mais lenta essa mudança, né? Você não consegue, por exemplo,
fazer com que a renda se distribua rapidamente de um ano para o outro. Você faz medidas, isso vai acontecendo ao longo do tempo, e quando você percebe, depois de 5 anos, você pode perceber algum tipo de distribuição mais justa da renda, né? Nível de gasto, ciência, tecnologia e inovação, então tudo isso pode ser ali, tem a ver com os dados estruturais. Outro fator também que diz respeito a indicadores econômicos refere-se a esferas de produção ou transação, que tem a ver com indicadores da indústria, comércio e agropecuária, eventos no fluxo de circulação, que tem a ver com indicadores de produção, de vendas ou consumo, unidades de medidas, que tem a ver com unidades fiscais, unidades monetárias, dimensão macro ou micro do processo econômico, que tem a ver com taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento de um ramo industrial específico, natureza da fonte original dos dados, que tem a ver com os dados de registros administrativos de ministérios, de associações patronais, estatísticas de pesquisa amostral. Então, tudo isso são fatores que têm a ver ali com os indicadores, tá? Bom, os indicadores, eles podem também ser classificados a partir de outros critérios, como antecedentes ou consequentes. O que seria um indicador antecedente? É aquele que serve para antecipar tendências que, em curto prazo, deve se verificar em todo segmento ou então da economia. Outro tipo de classificação que nós temos ali, a consequente, né? Que revela os múltiplos desdobramentos da tomada de decisão do governo quanto à política econômica. Então, vamos lá. Quando se fala de indicadores antecedentes, são indicadores que vão tentar prever uma tendência aí futura, né? Da economia. Então, pode acontecer aí que esteja tendo alguma crise mundial, a pandemia, então que possa vir a interferir. Então, ela pode prever que ano que vem a inflação vai ser maior, porque existe uma crise, uma guerra lá na Ucrânia. De alguma forma, isso está interferindo no nosso dia a dia aqui. Consequente é quando o governo toma determinada ação e ocorre um desdobramento em consequência do que o governo fez, tá? Então, essa que é a diferença desse critério de classificação dos indicadores, ok? Alguma dúvida? Pode parar e perguntar que presente, por favor, tá? Bom, vamos lá. Também a classificação com critérios dos indicadores expectativas, ou seja, é aquele que revela o grau de confiança de investidores, empresários ou consumidores no desempenho da economia. Vocês já devem ouvir falar assim, o grau de confiança da economia está X. Quanto mais confiante está a economia, maior é a tranquilidade do investidor em investir no Brasil. Então, alguém lá nos Estados Unidos tem dinheiro, quer investir no Brasil, então ele vai ver o grau de confiança da economia brasileira para ver se pode investir ou não. Então, quanto menor o grau de confiança, pior é o nível de investimento, né? Então, por isso que a gente às vezes fala que, por exemplo, ações do governo acaba, a imagem de um governante, por exemplo, acaba interferindo no grau de confiança. Então, às vezes, quando o presidente fala, simplesmente fala alguma coisa, ou o ministro da Fazenda, ele simplesmente faz uma declaração, aí há um aumento do dólar, ou seja, o dólar aumentou porque se tirou o investimento do Brasil, os investidores ficaram com receio por causa de uma pequena fala de um governante, retira o dinheiro do investimento do Brasil, o dólar aumenta, e isso reflete, então, isso quer dizer, então, que o grau de confiança caiu, né? Ou seja, por quê? Porque se os investidores não vão ter o risco de perder o seu dinheiro, né? Bom, então esse grau de confiança, né, esse indicador de expectativa, né, ou seja, a expectativa que o investidor pode vir a ter em investir o seu dinheiro ali, né, ou o empresário em expandir o seu negócio, então ele vai expandir o seu negócio somente se a grau de confiança é maior. Então, assim, eu sou dono de uma indústria, eu quero abrir uma fábrica, uma unidade nova na cidade de Montes Claros, mas eu só vou fazer um investimento de milhões se a economia estiver com um grau de confiança adequado, que eu considero adequado, né? Isso tudo em contraposição a indicadores da economia real, ou seja, existe uma economia real, mas existe um grau de confiança que tem a ver com a expectativa que se tem, ou seja, a economia hoje é assim, mas há uma expectativa de que daqui a um ano ela esteja mais lenta. Então, é por aí, tá? Bom, nos Estados Unidos, o Conference Board,
ele divulga mensalmente, um exemplo, né, do que acontece lá, divulga mensalmente um conjunto de indicadores antecedentes da economia americana, como taxa de juros, índice de licenças de construção, índice de encomendas de indústria, volume de requerimentos de seguro-desemprego, índice expectativa do consumidor. Então, esse documento, ele vai dar uma tendência do que está por vir, né? E aí, essa tendência, essa expectativa, né, os investidores vão conseguir criar uma expectativa se vale a pena ou não tomar a decisão, investir mais, investir no país, ampliar o investimento e por aí vai. No Brasil, existem também indicadores antecedentes, como, por exemplo, aqui o volume de produção de embalagens, que é uma compilação feita pela ABPO, que é a Associação Brasileira de Papel Ondulado. Esse indicador antecedente da economia, da conjuntura econômica, antecipa expansões e contrações da produção industrial. Ou seja, se está tendo pouca saída de papel ondulado, isso quer dizer que a economia está mais lenta, as vendas estão mais lentas, e aí existe uma antecedência de comportamento e também pode servir para tomada de decisão, ok? Bom, também se utiliza-se de indicadores particulares para análise do comportamento de mercado, de bens e serviços. A variação do PIB também pode ajudar a entender mais o nível geral da atividade industrial produzida pela Fiesp, por exemplo. Então, são indicadores que podem ajudar a entender a conjuntura econômica. Indicadores de produção da indústria de alimentos, da indústria de material de transportes, são exemplos também de medidas mais apropriadas para acompanhar a evolução conjuntural de setores específicos da economia. Ou seja, se você acompanha alguns indicadores que são conjunturais, que é conjunto de outras informações, você consegue ter uma ideia de como anda. Ou seja, se a indústria de alimentos está a todo vapor, isso quer dizer que ela está vendendo muito. Isso quer dizer que os consumidores estão comprando muito. Isso quer dizer que a economia está aquecida, né? Então, tudo isso acaba reverberando tem algumas consequências, né? Que você pode vir a entender um comportamento ali de vendas. Então, aí você pode, a partir disso, ter conclusões e tomar decisões, ações futuras que possam ser mais, como se diz, assim, mais garantidas, né? Assim, com menos possibilidade. Não é 100% de acerto, né? Mas existe quanto mais indicado, quanto mais você souber utilizar os indicadores, quanto mais você conseguir fazer a leitura, quanto mais você conseguir combinar essas informações conjunturais, mais segurança você tem para tomar decisão, né? Quando eu falo que não é 100%, é porque não se prevê o futuro 100%. Você tem uma previsão muito próxima, né? E você consegue ter uma proximidade de acerto muito grande. Mas ainda assim existe a possibilidade de erro, tá bom? Que cada vez mais que quanto mais você souber utilizar, menor é, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não é que não funcione, mas sempre vai ter aquela possibilidade de erro, tá bom? Bom, no mundo dos negócios, não basta o indicador econômico ser válido, sensível e específico. É fundamental que ele esteja disponível, que ele esteja atualizado no momento da tomada de decisão. Então, durante a leitura dessa unidade do caderno didático, vocês vão perceber que existem alguns indicadores que são citados lá. Mas ele pode servir para uma série histórica até determinado ano, mas ele não foi mais atualizado. Recentemente, não tem os dados econômicos daquele indicador. Então, de nada adianta você utilizá-lo no momento atual, né? Você pode utilizar para outro objetivo, para entender um comportamento passado, para entender uma série histórica, que essa série histórica também ajuda a entender o comportamento futuro, mas você precisa tomar cuidado que alguns não estão mais atualizados para o ano de 2022, 2023, por exemplo, tá bom? Então, é ficar atento a isso. A prontidão de um indicador econômico conspira não só contra as demais propriedades, como também em relação à confiabilidade. Então, é muito importante que ele seja confiável. É muito importante que ele esteja atualizado, que esteja confiável. A confiabilidade de um indicador econômico vai depender muito da idoneidade da instituição produtora,
O IBGE, a gente vê aí que ela tem uma idoneidade muito grande, uma credibilidade muito grande, né? Também depende do tipo de levantamento realizado, da metodologia utilizada naquele levantamento. Se foi baseado também em informações reportadas às associações patronais, ou também se foi derivado de levantamentos estatísticos, tipo de coisa que não pode acontecer, como a gente viu lá atrás com registros de nascimentos, né? Os cartórios, muitas vezes, existe um atraso no Brasil quanto a registros de nascimentos. Então, isso acaba interferindo no levantamento de informações quanto aos nascimentos, aos nascidos no Brasil, né? Precisa se arrumar outras formas de cruzar os dados e você descobrir os números dos nascimentos, né? Também, essa confiabilidade também depende de procedimento de imputação de entrada de dados e do compromisso entre rápida disponibilização e consistência da informação. Então, tudo isso configura uma confiabilidade da fonte de dados. Tá? Então, é muito importante você, ao conhecer a fonte de dados, você compreender a sua confiabilidade. Bom, indicadores econômicos também, eles são produzidos por associações patronais, como a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Então, ela também procura ter a sua forma de monitoramento, de acompanhamento. A Fiesp, a FEComércio. Então, todos esses aí acabam também criando as suas estatísticas, os seus números, né? E as suas conjunturas. Afinal de contas, se a Confederação Nacional da Indústria está ali defendendo os interesses da indústria, é muito importante que ela defenda os interesses sabendo como anda a indústria de forma, né, de forma sistematizada, né? Então, não pode ter achismo. Então, a sistematização dessas informações é importante para que a confederação consiga defender os seus interesses junto ao governo, defender os seus interesses junto à classe, né? Bom, então, eles conseguem ter, então, indicador de nível de atividade industrial, índice de vendas no varejo. Então, tudo isso acaba trabalhando de forma rápida, né? Eles acabam divulgando de forma rápida essas informações, semelhante ao que o IBGE faz. Então, o que a gente pode fazer é aproveitar essas informações, junto com o IBGE, comparar, né? Dependendo da situação, se for a mesma, se for no mesmo nível, né, de informação, se for no mesmo tema, você pode ali comparar, pode cruzar, ou se você pode perceber qual que é mais confiável, tá? Bom, os indicadores conjunturais da indústria e do comércio, do IBGE, acabam recebendo um tratamento metodológico mais consistente. O IBGE, como é um órgão, né, que a gente viu aí, que está há décadas fazendo um trabalho específico de gerenciamento dessa estatística, né, então ele acaba tendo uma preocupação metodológica muito grande. Então, ele é considerado um órgão que tem um tratamento metodológico muito consistente. Por isso, as informações, os indicadores conjunturais, eles são mais representativos em termos de diversidade de setores, atividades e regiões. Por quê? Eles acabam derivando de amostras relacionadas, por exemplo, a partir do cadastro das empresas mais completo. E aí acaba também resultando em pesquisas com delineamento em painel. Com séries painel, é quando você tem ali uma série histórica, você consegue ter um acompanhamento ao longo do tempo e você consegue, então, saber o comportamento ao longo do tempo. Então, a gente percebe que, às vezes, algum momento ali, teve algum fato histórico que aumentou ou reduziu aquele número, mas o fato é que você consegue fazer uma leitura muito interessante por causa dessa série histórica que o IBGE consegue fazer. O IBGE também, ele acaba tentando manter, ao longo da história, sempre a mesma metodologia. Ou seja, um número que foi coletado há 20 anos atrás, ele foi coletado com a mesma metodologia que hoje. Por isso, você consegue comparar esses números e consegue ter uma série histórica mais fidedigna, tá bom? Nesse tipo de pesquisa com indicadores conjunturais, o conjunto de empresas pesquisadas é praticamente o mesmo a cada mês. Então, ela tem essa regularidade, tá? E pode ser que você não saiba a regularidade que a CNI tem no levantamento dos seus indicadores, mas o IBGE, você consegue perceber essa regularidade e você consegue ter uma confiabilidade muito grande nos seus dados. As variações dos indicadores acabam, então, tentando refletir mudanças no volume de produção, de vendas,
tudo isso em função da conjuntura, né, da evolução da conjuntura que se tem, e não somente pela mudança da amostra das empresas pesquisadas. Então, ela consegue trazer uma complexidade de informações, de indicadores, que consegue ter uma evolução conjuntural muito mais bem feita do que outras empresas, outros institutos que acabam tendo ali algumas amostras, né, algumas empresas pesquisadas, e acaba não conseguindo retratar um conjunto de forma mais fidedigna, tá? Bom, outra característica inerente aos dados e indicadores econômicos é conseguir identificar a questão da sazonalidade, ou seja, existem variações cíclicas, ou seja, por exemplo, quando se fala de vendas, o mês de, por exemplo, mês de março, por exemplo, pode ser que você não venda tanto brinquedo quanto o mês de dezembro. Ou seja, quando você fala aí do setor de brinquedos, você vai perceber que existe um volume de vendas muito maior. Se o mês de dezembro o volume de vendas é bem maior do que no mês de março, então a gente está falando de sazonalidade. Ou seja, houve um aumento de vendas sazonal específico naquele período por causa do Natal, né? Da mesma forma que no Dia das Mães, também, né, no mês de maio, geralmente, há um aumento de vendas por causa do Dia das Mães. Há um aumento de venda de chocolate por causa da Páscoa, e por aí vai. Então, essa sazonalidade, essas questões cíclicas, o IBGE procura fazer pesquisas mais anuais, resultados mais anuais, justamente para que não se perceba essa sazonalidade. Ou seja, não vai ter tanta variação de um ano para o outro, igual se tem do mês de março em relação ao mês de dezembro, né? Então, as variações cíclicas das medidas de fatores, como aumento de vendas no fim de ano, períodos entre safras agrícolas, ou seja, na entre safra agrícola, quando você tem, por exemplo, menos produção de laranja, de feijão, há uma tendência de chegar à mesa do consumidor um valor mais caro. Quando você tem um aumento de produção de feijão, há uma tendência de chegar o preço do feijão mais barato, né? Isso de uma simples análise, né? Outras questões também podem vir a interferir no preço do feijão, do arroz, da laranja, por aí vai, né? Férias, meses mais produtivos, por exemplo, o mês de fevereiro acaba não sendo tão produtivo quanto outros meses. Por quê? Porque o carnaval acaba, né, se o carnaval ele acabar sendo no final do mês de fevereiro, o ano não começa efetivamente enquanto o carnaval não passar. Existem universidades que começam as aulas só depois do carnaval, então por aí vai, né? Então, tudo isso são variações cíclicas que podem vir a interferir. E aí, por isso os indicadores econômicos, essa DDE, são geralmente representados de forma dessazonalizada, ou seja, sem essa sazonalidade. E geralmente de forma anual, porque justamente no ano você junta os dados ali e não tem essa sazonalidade, não se faz diferença aí se houve Natal ou não. O que importa é o número anual, né? Então, isso tudo acaba refletindo no comportamento estrutural, né, da economia, dessa economia monitorada, né? E isso tudo, então, livre de variações cíclicas que acabam, né, tendo naquele momento, naquele período, naquele momento do ano. No site do IPA Data, por exemplo, a gente consegue encontrar um conjunto de indicadores econômicos que são organizados por temas, por instituição produtora, dessazonalizadas e não dessazonalizadas, ou seja, sazonais ou não sazonais, né? Então, vocês depois acessam o site de IPA Data, a gente já conversou com ele, já conversou sobre ele, mas depois vocês dêem uma olhada, por exemplo, no índice de produção física do IBGE, bens de consumo. Você vai ver lá esse tema, você vai ver vários indicadores, ao clicar você vai ver um gráfico, né, bem interessante, que vai mostrar ali essa produção física dos bens de consumo brasileiro, né? Então, você vai perceber que ele está anual, um gráfico que tem lá vários anos, né, e tem uma variação bem grande, assim, em determinado tempo, você consegue compreender determinados comportamentos em relação à produção física de bens de consumo, tá? Bom, os principais boletins de conjuntura, né? Como eles são constituídos de produtos passíveis de comercialização no mercado, os dados dos indicadores econômicos, então, não têm um caráter intrinsecamente público. Eles acabam também
sendo produzidos, né, por um amplo conjunto de instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas, e elas são disponibilizadas ao público em geral por meio de boletins de conjuntura econômica. Aí no caderno didático eu trago aqui um quadro onde tem exemplos de boletins de conjuntura econômica. Nós temos do Banco Central, do BNDES, da CNI, a FGV com conjuntura econômica, a FIP da USP, né, que traz um boletim de informações da FIP, Fundap, enfim, tem várias opções que é interessante vocês olharem e conhecerem, porque um desses indicadores conjunturais pode ajudar você a compreender melhor a realidade. Se o indicador é bom, já ajuda a compreender a realidade, imagina o conjunto de indicadores. Quando você consegue ter indicadores conjunturais, é porque você conseguiu reunir vários indicadores e tem boletins que permitem fazer análises daqueles indicadores, da análise daquela conjuntura, e aí você consegue, então, tomar uma decisão mais fácil, tá? Bom, acesse o site do FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e conheça lá o boletim de conjuntura econômica que ela tem também. Bom, na esfera pública, os principais produtores de dados econômicos são IBGE, Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento, do Trabalho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, e o Banco Central. Na esfera não pública, que é a privada, nós temos a Fundação Getúlio Vargas, que ela é responsável por uma longa série histórica sobre contas nacionais e índices oficiais de preço. Nós temos as confederações patronais, como já citamos, a CNI, a Fiesp, a Ficomércio. Nós temos associações e sindicatos patronais, como Anfavea, Sindipeças, Eletros, a BPO, que nós citamos. Grupos editoriais especializados como Gazeta Mercantil, Exame, Valor, o Sebrae. Então, todos eles acabam, então, ajudando, criando as suas conjunturas, os seus boletins de conjunturas e disponibilizando para o nosso acesso, seja da esfera pública, seja da esfera não pública. Além dessas instituições, há ainda aquelas que produzem indicadores e informação econômica baseada nos dados primários do IBGE e de outras fontes também. Então, acaba trazendo ali os boletins, por exemplo, a conjuntura, boletim de conjuntura do IPEA, onde é um dos mais completos. Vocês acessem depois esse site aqui do IPEA, lá tem uma carta de conjuntura que é bem interessante vocês conhecerem também, tá? Do mês de março de 2022. Então, ela vai juntar ali alguns dados indicadores e vão fazer análises e mostrar um pouco da conjuntura econômica daquele momento, né? Em cima de alguns temas. Eu queria ressaltar que no caderno didático tem lá citando o sensor econômico do IPEA, mas esse sensor econômico é importante vocês entenderem que ele existe, que era uma pesquisa mensal, com mais de 100 entidades representativas do setor produtivo, onde captava as expectativas com relação ao panorama econômico e social, mas ele se encontra desativado no momento, ele não está mais atualizado. Mas é interessante, dependendo da situação, você conhecer os dados do sensor econômico, os dados passados, que podem servir de alguma coisa, mas se você precisar de uma atualização, realmente ele não vai mais servir. Também é citado no caderno didático o IQD, que é o Índice de Qualidade do Desenvolvimento, onde ele avaliava a conjuntura nacional por meio de 15 indicadores econômicos, como massa salarial, confiança dos empresários, investimento estrangeiro, taxa de desemprego, taxa de pobreza, dentre outros. Ele também se encontra desatualizado. Então, ele pode ser interessante para você conhecer uma série histórica, conhecer um passado. Porque conhecendo o comportamento passado, isso pode ajudar no comportamento presente e futuro. Mas se você precisar de dados atualizados, também não se encontra mais disponível. Tá? Os boletins de conjuntura, então, eles podem ser realizados por diversas instituições, por um conjunto de diversas instituições. São documentos de importante leitura para nos manter atualizados em relação à evolução da economia e também para nos manter cientes das perspectivas que nós temos para os próximos meses, na medida que trazem nesses boletins, como eu disse, tem pessoas especializadas que vão trazer interpretações, né, daquele conjunto de indicadores, e aí
são interpretações de um conjunto de indicadores de diversas fontes, então acaba se tornando um material muito rico para você acompanhar as tendências, acompanhar as conjunturas e conseguir ter uma dimensão muito grande do sistema econômico, tá? Bom, esses boletins, eles acabam tendo maior ou menor nível de antecedência e consequência, vai depender muito ali do tipo de análise que é feito, né? Esse nível de antecedência e consequências de fatores macroeconômicos nacionais e internacionais, porque também, além de ter os números, os indicadores nacionais, é importante você também compreender os indicadores internacionais, porque, afinal de contas, nós vivemos em um mundo globalizado, onde qualquer problema que ocorre lá na China reflete na economia brasileira. Qualquer problema que ocorre lá na China, por exemplo, se descobrir que alguma empresa está, alguma grande empresa internacional que emprega muitos chineses e estiver usando lá, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, pode ter um reflexo nessa empresa e ter um reflexo no dia a dia nosso aqui para comprar esse produto, né? Então, tudo isso pode, a gente também precisa saber entender a conjuntura econômica internacional, tá? Bom, é prudente, então, que a gente tenha uma postura, porque, afinal de contas, você tem indicadores que são sistematizados metodologicamente, aí você pode vir a ter especialistas que vão fazer a leitura, a agregação de vários indicadores e ter uma conjuntura econômica interessante. Essa análise é feita a partir desses especialistas, você então consegue acompanhar nesses boletins essas análises feitas nessa diversidade de indicadores, por isso que é uma conjuntura econômica. Por isso é muito importante que, ao lermos esses boletins de conjuntura, a gente tenha uma postura mais plural, que a gente saiba utilizar bem esses boletins, que, ao encontrá-los, você consiga ter uma criticidade, né, no que você está lendo, no que você está acessando, enfim, criticar o tempo inteiro, criticar no sentido de você avaliar se aquela fonte é correta, se aquela análise realmente está bem feita, está, né, analisando uma tendência, né, fidedigna daqueles números. Então, você precisa ter esse tipo de criticidade. Então, é importante também observar que o IBGE ele tem seu boletim conjuntural, teve seu boletim conjuntural até 1997, esse boletim acabou, no entanto, o IBGE continua tendo a divulgação de boletins de forma mais específica, né? Assim, acabou tendo essa conjuntura, que ele, igual tinha o boletim conjuntural, né? Mas ele continua publicando relatórios que servem para as pesquisas conjunturais das instituições. Então, é mais fácil você encontrar esses boletins conjunturais em outras instituições do que no IBGE atualmente. Mas é o IBGE que continua fornecendo, sendo a fonte de dados para essas outras instituições terem seus boletins conjunturais, certo? Bom, e por último, que a gente também estava previsto conversar hoje, é sobre as pesquisas econômicas que se tem no IBGE. O IBGE, a gente já viu, existe uma diversidade de indicadores, uma diversidade de dados, de informações, mas quais são as pesquisas econômicas que existem nele que podem ser úteis na nossa vida e como gestor público, né? Então, a gente entende que o IBGE, ele tem, nós vimos lá no início da disciplina, que o IBGE ele tem um papel central nesse sistema de coordenação de estatísticas de dados no Brasil, né? Por lei, na Constituição, previa-se, então, a criação de um órgão que estaria coordenando esse sistema, né? E o IBGE cumpre muito bem esse papel, né? Então, tais funções foram assumidas ao longo do século, foram transferidas de um ministério, né, para outro, houve uma compilação, uma transferência de responsabilidades, uma compilação de registros, né, e de ministérios lá antigamente, principalmente ali da agricultura. Então, foi se tendo censos agropecuários ali no Ministério da Agricultura, por exemplo, a partir dos anos 20, 1920, e aí esses censos foram se constituindo por um tempo as principais fontes de dados econômicos para essa instituição. A partir de 1960 e as décadas seguintes, o IBGE
incorporou, então, esse papel que era feito pelo Ministério da Agricultura, de outros ministérios, né, principalmente da Agricultura, né, a gente viu, então, que o IBGE passou a existir, incorporou, né, e aí ela deu continuidade de uma forma cada vez mais sistematizada. Então, ela acabou tendo uma série de pesquisas econômicas conjunturais, que foram reestruturadas nos anos 90, e aí constituiu um sistema que integrava e estruturava as contas nacionais. Aí no nosso caderno didático nós temos lá esse quadro aqui, eu só coloquei o início dele, né? Ele está em 2 páginas, vocês vão perceber que tem uma série de pesquisas que ele é citado. Então nós temos, por exemplo, o cadastro central de empresas, onde se tem, então, registro de pessoal ocupado, salários, fundação e fechamento de empresas, constituição jurídica. Então, todas essas informações estão presentes no cadastro central de empresas. Então, ele tem uma periodicidade anual, né? Então, você consegue ter algumas informações com esses temas aqui nele, né? Bom, ele vai dar uma síntese das estatísticas econômicas do país, sistema de contas nacionais, a gente vai ter essa síntese. Ao longo do tempo foi sendo ampliado o papel do IBGE. Então, acabou-se tendo ali nesse sistema de contas nacionais a função básica de medir a produção econômica nacional ao longo do ano e acabou conseguindo ser desagregada para a atividade econômica, ou seja, consegue setorizar as atividades econômicas. E também saber os fatores de produção, como capital, mão de obra. Então, tudo isso consegue mensurar nessa conjuntura de sistema de contas nacionais que o IBGE disponibiliza, tá? O PIB também é uma forma de você acompanhar, né, a economia brasileira. Ele é produzido no âmbito desse sistema também. É um indicador mais abrangente da produção e crescimento econômico. Ele cobre os bens e serviços finais produzidos tanto na esfera pública quanto na privada, no país e nas regiões. São divulgados esses boletins, né, do PIB, são divulgados aí por meio de relatórios trimestrais com estimativas conjunturais, e também existem os relatórios que consolidam o ano, e eles são muito precisos e tem uma desagregação setorial também, que ajuda a entender não só o PIB como, né, um conjunto, mas também no setor econômico e geograficamente também. Então, ele é muito importante e ajuda a entender bem a produção nacional. Nós temos também o cadastro central de empresas, que foi citado naquele quadro lá. O que ele é? É um levantamento feito de forma contínua e é feito a partir da RAIS. A RAIS, não sei se você se lembra, que a gente conversou, é aquela relação anual de informações sociais que as empresas são obrigadas a fazer anualmente. É tipo um imposto de renda, né? Mas, assim, de informações, uma declaração que se faz anualmente, toda pessoa física tem que fazer a declaração anual da sua renda. Essa declaração aqui é uma declaração de informações sociais e também de números, né, que precisam ser feitas, né, anualmente pelas empresas, são obrigadas a isso. Então, se elas são obrigadas a fazer anualmente, então existe uma atualização muito bem feita ali, anualmente, dos dados das empresas. Existe também o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, as pesquisas amostrais do IBGE, então tudo isso compõe o cadastro central das empresas, onde você vai ter informações sobre salários das empresas, dos setores produtivos e por aí vai. Esse cadastro nacional, ele permite, então, acompanhar, por meio de estatística e indicadores, se o pessoal, qual o nível de pessoal ocupado, as remunerações, o surgimento e fechamento das empresas, saber quantas empresas fecharam, se essas empresas fecharam por mais de um ano, meio de um ano, as startups, essas coisas assim, né? E ela tem um razoável nível de detalhamento territorial e setorial, por isso é bem interessante você acompanhar esse cadastro também. Bom, por causa do sigilo das informações, que são algumas informações são estratégicas das empresas, não é possível ter um cadastro em nível municipal. Né? Você consegue setorizar, você consegue limitar algumas regiões, mas em nível municipal acaba não conseguindo. Né? O CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, sim, ele consegue ter um nivelamento bem interessante. Então,
mas ele vai estar em nível estadual e nacional. O que é o CNAE? Que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. É um sistema de denominação, organização e classificação das atividades econômicas realizadas no Brasil. Aqui à nossa direita, nós temos aqui o quadro 15, que está no caderno didático, que é um exemplo disso, onde nós temos aqui a seção A, que é agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, e aquicultura. Dentro dele, nós temos uma divisão, que é agricultura, pecuária e serviços relacionados. Dentro dessa divisão, nós temos um grupo, que é a produção de lavouras temporárias. Dentro desse grupo, nós temos uma classe, que é o cultivo de cereais. E dentro dessa classe, nós temos uma subclasse, que é o cultivo de arroz. Então, aqui, nós temos a classificação da atividade econômica. Quando se fala de cultivo de arroz, está dentro do cultivo de cereais, e para isso a gente chega na seção de agricultura, pecuária, produção florestal e pesca e agricultura, que tem essa codificação, né? Então, quando você consegue descobrir informações, por exemplo, sobre o cultivo de arroz, você consegue descobrir quantas empresas existem, quantos CNPJs existem para o cultivo de arroz, quantas pessoas envolvidas, qual a média salarial dessas pessoas que trabalham, né? Então, tudo isso você consegue setorizar e consegue descobrir tendências e números que podem vir ajudar a tomar decisões futuras, né? Esse KNAI, ele está na versão 2.0 lá no IBGE, ele estrutura as atividades econômicas de forma hierárquica, em até 5 níveis, como esses que eu citei aqui, tá? Bom, outros importantes levantamentos feitos pelo IBGE são os de preços de produtos, de serviços comercializados na economia. Você acaba acompanhando o nosso dia a dia, né? A gente percebe altas de preço, baixas de preço, alguns preços, a gente vê que alguns produtos, né? A gente acorda e descobre que um produto é mais caro, mais barato. Então, isso tudo é acompanhado pelo IBGE. Isso é acompanhado pelo Sistema de Índices Nacionais de Preços ao Consumidor, né? Que o IBGE faz. E ele faz acompanhado por essa pesquisa aqui, que a gente já citou ela lá atrás, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, né? Então, por meio desse cruzamento de informações, você consegue ter ali um índice nacional de preço ao consumidor. Então, você consegue, a partir desse índice nacional, medir inflação, você consegue ter uma noção da alta que tem algum produto, da gasolina, do etanol, do feijão, né? E aí acaba refletindo no índice inflacionário, né? Para cada localidade da pesquisa, são computadas mensalmente 3 índices de preço no IBGE. O INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Depois, vocês, com o tempo, por favor, analisem e conheçam um pouquinho mais, se for, né, se isso for colaborar na sua gestão pública, nos seus programas públicos, né, sociais aí que você precisar fazer. Então, se o índice de preço ao consumidor for útil, então vocês darem uma olhada. O que ele faz? Ele refere-se, então, ao consumo de bens e serviços de famílias com rendimento entre 1 a 8 salários mínimos. Quando se tem famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, mais amplo, nós temos um índice de preço ao consumidor amplo. Ele é amplo justamente porque ele atinge uma quantidade maior de famílias com renda maior, né? Desde a renda menor, engloba, né, todos aí do INPC, mas ele chega a uma amplitude maior com 40 salários mínimos. Tem também o IPCA-E, chamado de IPCA especial, onde é calculado entre o 15º dia de cada mês, e aí você acaba tendo um conjunto de índices de preço. Então, os índices referentes ao país, então, acabam correspondendo a uma média ponderada dos índices regionais, com seus determinados pesos, ou seja, algumas regiões têm um peso diferente de outras, porque a participação é maior na economia brasileira, que é o caso do INPC, né? Então, a população residente na zona urbana das localidades, e o IPCA e IPCE, e a massa de rendimento da população urbana são feitos, então, a média ponderada desses indicadores para conseguir chegar no INPC, tá? A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, tem um peso diferente. Ela contribui com 26,8% INPC e 36,3% IPCA e IPCA-E, ou seja, esses indicadores são calculados e ela acaba criando um indicador conjuntural com pesos diferentes. Então, isso ajuda a medir a inflação de uma forma geral, tá? Nós temos também ali
as empresas privadas, como a FGV, que também criam seus indicadores, no caso aqui é o IGP, que é o Índice Geral de Preço da FGV. Ele é apresentado em 3 versões, que é o IGP Oferta Global, o IGP Disponibilidade Interna, o IGP-10 e o IGP-M. Então, ele acaba sendo um índice híbrido, que vai refletir a variação de preços dos produtos comercializados em diferentes esferas de produção, de comercialização e de consumo. Então, vale a pena vocês entenderem um pouquinho mais o IGP. Nós temos também o IPA, que é o índice de preço do atacado, onde ele é feito a partir do índice de preço ao consumidor, sobre o índice de preço da construção civil. Então, tudo isso acaba gerando o IPA, né? Nós temos também as estatísticas agropecuárias do IBGE, onde provém ali daquele censo agropecuário que é feito, né, lá na década de 20 em diante, no Ministério da Agricultura, mas aí há uma continuidade, né, uma periodicidade variada, mas o censo agropecuário ele acaba existindo. Os censos, né, do IBGE, ele acaba tendo um escopo temático mais amplo, ele vai abordar o tamanho da propriedade, esse censo agropecuário, né, quer dizer, ele acaba abordando o tamanho da propriedade, o tipo de propriedade, a área plantada, a produção de diversas culturas, tipo e tamanho dos rebanhos, produção animal, volume e característica da mão de obra, característica de mecanização da produção. Se você trabalha em uma prefeitura ou algum órgão, né, do Estado, alguma secretaria, onde você precisa lidar com números do campo, né, então esse censo agropecuário pode vir a ser útil, tá? Ele acaba tendo uma abrangência temática e territorial interessante. No entanto, ele precisaria ser realizado mais vezes, ele acaba sendo realizado menos vezes do que deveria, mas ele vai ajudar, sim, a entender alguma tendência, algum comportamento. Tem a produção agrícola municipal, onde vai apresentar ali anualmente estimativas da área plantada, colhida, quantidade produzida, rendimento médio obtido, valor da produção de produtos das culturas temporárias e permanentes. Então, esse indicador também pode vir, esse boletim conjuntural, né, digamos assim, essas pesquisas também podem ajudar você aí nos seus objetivos. Temos também no IBGE a produção e extrativismo vegetal e a silvicultura, onde você consegue acompanhar a produção de borrachas, cera vegetal, carvão vegetal, madeira em tora. Temos também a produção pecuária municipal, onde se tem ali anualmente informações sobre o efeito dos rebanhos, a quantidade e o valor dos produtos de origem animal. Então, o IBGE tem muita coisa. Além de ter os outros órgãos que têm muita informação, o IBGE em si já é um turbilhão de informações, né? Nós temos também a pesquisa de estoques no IBGE, onde você vai ter ali informações dos resultados do volume dos principais produtos agropecuários, como feijão, arroz, soja, trigo, café, algodão, milho. Se o estoque está alto, é porque a produção está em alta, né? Se há muito estoque, é uma tendência ao preço cair. Agora, se o estoque está baixo, né, é o contrário do que eu falei. Então, se consegue ter também a disponibilidade de armazéns e silos nas regiões e municípios do país, porque se você não tem, se a produção está alta e não tem estoque para essa produção, então isso também é um problema para o governo, né? Ele precisa conseguir estocar essa produção para que ela não perca, né? Para que ela seja conservada e seja comercializada. Também há levantamentos ali da estimativa da produção de leite, de ovos de galinha, abate animal, de couro, né? Tudo isso disponível por estados. Nós temos também o levantamento de sistemas de produção agrícola, onde ali mensalmente existe a estimativa de produção, rendimento médio, área plantada e colhida, um conjunto de culturas agrícolas, né? Informações desse conjunto de culturas agrícolas com soja, café, milho, feijão, etc. E com base nesses dados, então, divulga-se prognósticos das safras que acabam sendo informações extremamente relevantes para tomar alguma decisão relacionada a essa área agrícola, né? Principalmente em cidades menores, onde acaba tendo pequeno agricultor, onde acaba tendo ali, em Minas Gerais, tem muitas cidades que acabam não tendo uma produção, não tem produção industrial, a economia
baseada dessa produção agrícola. Então, é muito importante conhecer esses dados também. Bom, as primeiras pesquisas voltadas ao acompanhamento conjuntural da indústria foi na década de 60, passou por reformulações, né? Teve a inclusão e redefinição de novos segmentos, houve novos produtos acompanhados e ampliação da base territorial da coleta e a disseminação de resultados, né? Então, nós chegamos a várias dessas pesquisas conjunturais e uma delas é a pesquisa industrial anual, onde, para a empresa, onde se tem o levantamento de informações sobre custos de produção, gastos com pessoal, total de pessoal ocupado, receitas de vez e por aí vai, né? Temos também, é muita coisa, gente, é muita coisa. A gente já está encerrando, mas tem também lá, dentro do IBGE, a pesquisa industrial mensal de produção física, que eu citei para vocês, né? Lá em cima eu citei para vocês olharem lá no site do IPE também, lá tem algo semelhante, mas no IBGE tem a pesquisa industrial mensal de produção física, que traz dados sobre a quantidade física produzida de bens capital intermediários e de consumo. Temos também a pesquisa industrial mensal de empregos e salários, onde vai fazer acompanhamento desses salários e do acompanhamento do comportamento pessoal. E essas duas pesquisas, então, elas fornecem dados primários para construir vários outros indicadores conjunturais que podem ser usados ali no monitoramento de diversos setores e ramos industriais, tanto em escala nacional, quanto em escala regional, quanto em escala estadual, né? E aí permite você ter uma regularidade, confiabilidade e especificidade no tratamento dessas informações, tá? Nós temos também ali o setor de construção civil, onde você consegue acompanhar esses números como construções realizadas, edificações, terraplanagem, estradas, pessoal ocupado nesse setor de construção civil, remuneração, custos. Temos também a pesquisa anual do comércio, onde você vai ter informações econômico-financeiras, do setor atacadista, quanto no setor varejista, tanto nos seus vários segmentos, quanto em nível estadual e nacional. Nós temos a pesquisa mensal do comércio, nós temos a pesquisa anual, nós temos também a pesquisa mensal, onde vai criar esses indicadores conjunturais, sem aquela sazonalidade que a mensal acaba tendo, né? Que os números podem mudar de um mês para o outro, né? Então, no caso aqui, a mensal vai ter essa sazonalidade, a anual não vai ter, né? Então, vão ter levantamentos aí das empresas com 20 ou mais ocupados, que vão ter ali o seu segmento de mercado, vestuário, enfim, vários setores, que vão investigar o desempenho econômico financeiro, a receita, os custos operacionais, pessoal ocupado, gasto de mineração, de empresa do setor de serviços. Professor, sim, está cortando um pouco o som. E é isso, né? Então, o IBGE ele realiza vários outros levantamentos. Aqui, na verdade, Cortou um pouco, agora está normal. Cortando? Acho que não chegou para ele. Oi? Tá? Mudou? Tá. A gente está acabando aqui também. Então, a gente, o fato que é que você precisa, de uma forma geral, se você trabalha em determinada área, seja na área de agricultura, seja na área de educação, seja na área de desenvolvimento econômico, então você precisa se adentrar nas várias opções que existem, tanto no IBGE quanto em outras fontes de dados, e se especializar nessas fontes de dados, né? Vocês descobrirem esses boletins conjunturais que possam contribuir para o desenvolvimento de ações das suas políticas públicas, né? O fato que você precisa, eu tracei aqui um monte de possibilidades, você precisa traçar o seu caminho, né? Quais são os indicadores, quais são os boletins conjunturais que podem ajudá-lo no seu dia a dia. Então, é muito importante que você consiga ter esse tipo de levantamento, né, de descoberta, né, descobrir quais são essas fontes de dados que você pode vir a utilizar, né? E os boletins podem ajudar vocês a terem análises, né? Às vezes é algum número muito técnico, são números difíceis de compreender, então talvez alguém especializado que faça uma análise para você, facilite um pouco para você
conseguir, porque afinal de contas você trabalha, por exemplo, numa escola, você é diretor de uma escola, você está ali tá lidando com a administração de uma escola, então você não entende de determinado indicador. Então, os boletins conjunturais vão ajudar você a compreender melhor, tá? Bom, é isso, tá, gente? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguma pergunta? A lista de presença está disponível aqui, né? Bom, gente, então, a gente está aqui, finaliza a nossa última semana. O Fórum 4 foi disponibilizado a 0 hora de hoje, né, do dia 16. Ele tem um tópico, um valor de 5 pontos também. Quanto mais você participar, maior a sua pontuação. Você postando, você tem uma pontuação X, você comentando a postagem dos seus colegas, você tem uma pontuação maior, e se você posta e comenta várias vezes, né, você consegue ter esse diálogo, né, manter esse diálogo lá entre todos os seus colegas, você vai ter a garantia dos 5 pontos. O fórum, ele basicamente está pedindo lá que você escolha um estado ou município e sistematize um conjunto de informações, ou seja, uma conjuntura de informações que vai permitir você caracterizar a base produtiva dessa cidade. Por exemplo, se você escolher uma cidade, vamos supor, eu escolhi Montes Claros. Então, eu vou procurar fazer um levantamento da base produtiva de Montes Claros, o PIB, a estrutura empresarial, a produção industrial, a produção agropecuária, a estrutura do comércio, enfim, mostrar a conjuntura econômica do município ou estado escolhido. Aí vocês vão postar, acredito que vão ter informações bem interessantes e vocês vão discutir e até comparar entre um e outro. O que não está disponível, Poliana? A lista de presença? Eu vou colocar aí novamente para eles. O O fórum. fórum vai estar, uai. Às 0 horas de ontem foi liberado. Professor, eu vou verificar, porque pode ser que teve alguma dificuldade técnica lá com o pessoal do TI, eu vou dar uma conferida e, se necessário, eu aciono a Tá, equipe lá, viu? tá bom. Mas o fato é que eu programei para começar hoje dia 16 às Sim, 0 horas. Ele foi tá. habilitado para iniciar, tá, gente? Se tiver algum problema, a gente vai resolver. Bom, Não, gente, é tranquilo. isso, tá? Eu vou olhar lá. Ok, Alessandro? Tá. Pessoal, sim, Pessoal, sim, te agradecer pela execução da disciplina de forma brilhante aí, certo? Foi muito bom. obrigado. Eu acredito que os alunos também ficaram com esse sentimento aí, realmente você conseguiu condensar, e são muitos indicadores, né? Mas eu acho que você colocou aí os principais e dando sempre um ar mais prático, onde que a gente pode utilizar. Eu acho que isso é bastante importante e é o que realmente fica aí para a gente, tá? Mas, assim, em nome do Instituto, obrigado e Eu agradeço. espero revê-lo em breve em outra disciplina aí, tá? Tá certo. Alessandro, eu que agradeço aí o seu auxílio, a sua colaboração, o seu apoio, tá? Muito obrigado por essas 4 semanas que a gente esteve juntos. Agradeço a todos vocês, tá? Aí, de todo o estado de Minas Gerais. Espero que tenha sido proveitoso para vocês aí o máximo possível. Eu sei que é muita informação, mas eu acredito que pelo menos uma parte delas vai ajudar vocês no dia a dia da gestão pública, né? Então, agradeço, desejo boa sorte nas atividades que vocês têm que realizar, nas avaliações, e aí a gente estou à disposição. Um grande abraço, tá bom? O Washington, muito obrigado, viu? Não sei se ele está aí ainda. Estou aqui sim, Alcir. Ah, Muito obrigado, obrigado, você também. eu Obrigado, que Alessandro. agradeço. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Fique Boa com noite, Deus. pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite.